O global mudou a minha vida. Hoje eu vivo o global, eu respiro o global. 24 horas, não tem mais outro caminho pra mim. Sou a Natália Floreste, eu tenho 35 anos, eu sou aqui de São Paulo, capital. A minha avó fez enfermagem, minha tia também seguiu no caminho da enfermagem, eu sempre fui apaixonada pela área da saúde, vendo o exemplo, eu queria seguir nesse caminho da enfermagem. Não tinha condições financeiras de ser médica, nem de estudar, de fazer um cursinho. Ou eu cuido da doença, ou eu cuido da saúde. Aí juntou o amor que eu tinha pelo esporte e eu fiz educação física. E ali começou tudo. Eu entrei em 2010, um personal de sucesso perante os outros ainda é você ter aluno o dia inteiro, mas sem ver a qualidade de vida que você perde 100%. Então na minha cabeça eu ia encher a minha agenda. E quando eu vi que aquilo era muito mais embaixo, eu falei, será que eu quero isso mesmo? Eu fiz licenciatura e bacharel. Na minha cabeça eu tinha que ter os 2 diplomas, porque eu não sabia o que seria o dia de amanhã. Eu morava com meus pais quando eu entrei na faculdade. Eu comecei a trabalhar justamente para pagar essa faculdade. Meus pais não tinham condição de pagar para mim. Então eu fui atrás, então eu trabalhei de recepcionista. Passei num concurso na Secretaria da Saúde. Eu fui trabalhar no hospital psiquiátrico. Eu apanhei de paciente. Teve uma época da minha vida que eu tava tão de saco cheio de aguentar aquilo, e eu precisava ficar até o fim para pagar a faculdade. Eu entrava no estacionamento todo dia, eu chorava, eu rezava, falando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou aguentar isso até quando? O primeiro estágio, eu não tive escolha. Então eu larguei o meu emprego, eu fui estagiar num colégio particular perto da minha casa. Como que acontece isso? Esse estágio? Porque é obrigatório, você não tem saída, você tem que fazer. E quando eu me vi naquela situação, ganhando menos do que eu tinha de conta, naquela época eu falei, talvez eu procure outra coisa, depois de formada. Eu entrei já como professora crua. Tipo, nunca tinha trabalhado com isso na vida. Você vê um pouquinho de cada coisa na faculdade, mas não é nem 5% do que de fato você vai encontrar lá fora. Quando você tá entrando, você faz tudo, é igual McDonald's, né? Os caras te mandam fazer tudo. Eu já dei aula de natação, na ginástica, na musculação. E eu fiquei, acho que 2 ou 3 anos nessa academia, mudei de unidade depois, trabalhando das 5, 6 até 10, 11. Qualidade de vida 0. Eu não conhecia Global, nem tinha ouvido falar. Só que aconteceram várias coisas no meio do caminho. Eu perdi uma amiga minha, com poucos alunos, foi logo depois da pandemia. Teve um dia que eu fui ajudar o meu pai no bar. Falei, acho que eu vou sair da educação física e eu vou abrir um bar. Eu tava quase desistindo quando eu recebi uma ligação. E ele falou assim pra mim, tudo bem? Então um convite pra te fazer. Achei estranho, porque ele nunca me ligou. Isso era convite para o Revolution. Então ele me deu o ingresso salva-vidas dele. Eu entrei no Revolution, eu chorei os 3 dias. Ali eu vi todo mundo, tipo, passando pelas mesmas dores que eu. Um monte de gente foi rejeitado pela família. Eu digo que foi uma chama que acendeu de novo. E literalmente, eu fui salva por aquele convite. Eu entrei pro método naquele fim de semana. E eu tô indo pro 3º ano esse ano. A primeira imersão foi quando parece que eu enfiei o dedo na tomada. Ele, agora você vai fazer as coisas certinhos. Tem o passo a passo. Fazia o vídeo lá e soltava. O público, o lead ia embora sem saber o que fazer. Então na minha cabeça eu tava só dando dica de graça. Eu não imaginava que eu podia monetizar o meu conhecimento. E é muito louco quando você entra, você vê que fácil não é, mas que tá tudo ali pra você, é só você aplicar. Só que você tem que se dedicar pra isso. Aí já apliquei a máquina de posts, impactou, por exemplo, no faturamento, foi um pouquinho mais do engajamento. Hoje eu moro num apartamento bacana, perto dos meus alunos de presencial, é uma região bacana. Pra mim hoje, eu tá aqui de tarde, trabalhando de casa, sem ter que pegar a minha moto. Eu posso fechar o meu computador, falar, não quero mais trabalhar por hoje. Eu vou lá, vou ver meus cachorrinhos, vou dar um abraço na minha mãe, vou tomar um sol. Às vezes eu sento na calçada, na rua da minha avó, com ela tomando um café às 4 da tarde. Eu nunca consegui isso, cara. O online me trouxe essa possibilidade, coisa que o presencial nunca me deu. Antes, eram uns R$9.000 por aí, contando com todos os empregos. E hoje, contando entre online e presencial, às vezes varia 15, 17. O global mudou a minha vida. Hoje eu vivo o global, eu respiro o global. 24 horas, não tem mais outro caminho pra mim. Eu não sabia que existia isso. E eu vejo que tem gente lá fora que tá na mesma situação que eu, pra fazer o que a gente faz, ganhando tão pouco. Você tem que ser muito foda no que você faz e acreditar muito em você. E a gente esquece isso.